Você sabia que no Velho Testamento havia uma lei que amaldiçoava a mulher, fazendo com que ela tivesse seu útero seco e a sua barriga inchada? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Então você está no lugar certo. Fica aqui comigo que nós já vamos falar sobre esse assunto. Está na Bíblia. Já vamos discorrer esse assunto. Está super interessante, tá bom? Fica aqui comigo. Após o recadinho, nós estaremos de volta aqui. Tá bom? Fica aqui porque está só começando. Isso mesmo, mais de 1000 curiosidades da Bíblia, está só começando. Quero convidar você e chamar a sua atenção só para mais um recadinho, já voltamos já, vem comigo. Olha, chamei vocês aqui do lado de fora que quero pedir uma coisa para vocês. Olha, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque toda vez que tiver um vídeo novo já no ar, você que ativou o sininho, você será notificado automaticamente. Olha, estamos trazendo semanalmente aqui conteúdos super interessantes, novidades, mais de 1000 curiosidades da Bíblia. Tem essa proposta, trazer curiosidades e um estudo bíblico na forma descontraída de curiosidades. Você vai aprendendo em cada vídeo, você vai tendo conhecimento de coisas incríveis que você nunca antes tinha ouvido falar, tá bom? Então, deixa a sua inscrição aqui, faça a ativação do sininho e toda vez você será o primeiro notificado. Se quiser deixar um comentário também dos nossos vídeos, o que você achou, o que você está achando, o que você gostaria que fosse acrescentado, fique à vontade também e nós estaremos orando com muito prazer para todos aqueles que deixaram o seu comentário, tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje. Muito bem, de volta aqui então no estúdio para esse assunto interessantíssimo. Antes de começarmos esse assunto, deixa eu citar para você, nós começamos sempre o nosso vídeo, você que está acompanhando nossos vídeos, você já percebeu que nós sempre citamos um versículo da Bíblia, uma frase importante ou interessante de algum escritor, uma pessoa que deixou registrado na história uma frase impactante e trazendo verdades, ensinamentos, é claro, pode ser pessoas evangélicas, pastores, escritores cristãos ou não cristãos, não importa. O que nós trabalhamos, o nosso intuito é aquilo que está sendo ensinado. Se é uma coisa boa, seja bem-vindo, não é verdade? Então hoje nós vamos, no nosso vídeo, citar uma frase para você que quem citou essa frase foi Charles Darwin. Charles Darwin, isso mesmo. Charles Darwin citou essa frase, mas não está no livro dele. Quem menciona essa frase de Charles Darwin é Flávio Augusto da Silva, nesse livro aqui, Geração de Valores, volume 3, tá bom? Adquira, que vai edificar bastante sua vida e fazer com que você cresça no conhecimento também das coisas de um modo geral. Então olha o que disse Charles Darwin: não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Tá vendo? Não é o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver. É aquele que conseguir se adaptar. Uma grande verdade. Prestemos atenção e vamos colocar em prática aí para que a gente possa também ser ajudado aí com essas informações super interessantes. Muito bem, voltando ao assunto em pauta, nós vamos nesse vídeo aqui mostrar para você essa curiosidade. Qual é essa curiosidade? No Velho Testamento havia uma lei que Deus deu para Moisés passar ao povo. E essa lei dizia que uma mulher podia ser amaldiçoada se ela merecesse, e essa maldição caindo sobre ela faria com que ela tivesse a sua barriga inchada e o seu útero seco. Mas você já tinha ouvido falar sobre isso? Onde que está isso? Talvez você esteja dizendo assim, mas eu já li a Bíblia tantas vezes e não me lembro de ter visto essa passagem, mas era uma lei que existia. Deus chamou Moisés e deu essa lei para Moisés, que acontecia o seguinte: a mulher, quando fosse apanhada em adultério, ela deveria pagar, e a sentença era a morte, a pena de morte por adultério. E isso nós vemos uma passagem muito marcante, interessante, muito conhecida lá no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus está em determinado lugar, provavelmente uma praia, e os seus discípulos
em volta e chega um povo trazendo uma mulher prostituta. Uma mulher que foi apanhada em adultério, no flagrante adultério. Aí eles perguntam para Jesus assim: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, o que se deve fazer com ela? Na lei está dizendo que deve ser apedrejada. E que tu dizes? Jesus, abaixando, começa a escrever com o dedo ali na terra, na areia, e os seus discípulos e os demais ali esperando a resposta. Jesus diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos, a começar dos mais velhos, foram saindo um após outro, e não ficou ninguém para condenar aquela mulher. É uma passagem bastante conhecida, mas isso faz deixar bem claro que na lei, no Velho Testamento, crime por adultério era passível de pena de morte. Mas lá no Velho Testamento, Deus deu uma lei para Moisés, e essa lei dada a Moisés, Deus chegou para Moisés e disse o seguinte: olha, se uma mulher sair com um homem, uma mulher casada, ela sair com um homem e ela adulterar com ele, ninguém viu, ninguém sabe, não há testemunhas contra ela, porém ela, mesmo sem testemunhas, ela é culpada. Mas como vai levar ela a julgamento se não há testemunha, ninguém viu, foi algo feito secretamente? Mas se o marido dela desconfiasse, sentisse ciúme dela, suspeitasse que ela tinha feito isso, tinha o traído, mesmo sem testemunha, mesmo sem saber, só uma desconfiança, o que ele deveria fazer? Levá-la até o sacerdote. Chegando lá no sacerdote, ela deveria ter alguns procedimentos. O que faria? O sacerdote, ele soltava os cabelos dela. A mulher, então, diante do sacerdote, era levada. O sacerdote tinha alguns procedimentos para fazer. O marido dela chegava com ela e falava: olha, eu não tenho provas, não tenho testemunha, não vi, ela está negando, mas eu estou desconfiado que ela me traiu, que ela teve relações sexuais com outro homem. Essa é a minha desconfiança. Então o sacerdote exigia que o marido, essa oferta era chamada oferta de ciúmes. Então ele levava 2 litros de farinha de cevada. Esses 2 litros de farinha de cevada ele entregava na mão do sacerdote. Era a lei exigir isso aí, 2 litros de farinha de cevada, oferta de ciúmes. O sacerdote, ele pegava uma água amarga, uma água que já estava ali há tempo ali no tabernáculo, é uma água sagrada, não era uma água benta, não era uma água milagrosa, nada disso, mas era uma água que ficava ali para serviços gerais do tabernáculo. E essa água era uma água amarga, uma água parada, uma água contaminada. Muito bem, e ele pegava essa água, misturava ela, fazia tipo de um mingauzinho com uma terra tirada do tabernáculo. Ali era um local santo, consagrado a Deus, por isso que tinha que ser dali. Pegava um pouquinho daquela terra do tabernáculo, pegava a água amarga, fazia ali um mingauzinho, chegava diante da mulher, a mulher, ela segurava nas suas mãos os 2 litros de farinha de cevada, que era a oferta que o marido tinha levado, oferta de ciúme, e ela tinha que tomar um pouco daquela água. Mas antes dela tomar a água, ela tinha que fazer um juramento. Ela jurava diante do Senhor, diante das autoridades ali, ela jurava que não tinha feito nada. Ela não fez nada, é desconfiança do meu marido, ele está desconfiado à toa, ele é muito ciumento, ele está exagerando. Para tirar a prova disso, a mulher bebia aquela água barrenta, aquela água suja, vamos dizer assim, aquela água amarga, barrenta, ela deveria tomar depois de fazer o juramento. Se ela estivesse falando a verdade, nenhum mal, não ia passar mal, não ia acontecer nada com ela. Mas se ela estivesse mentindo e ela realmente tivesse adulterado, ela ia sentir mal, ia sentir um amargo no estômago, Então ela era levada após beber essa água diante do Senhor, ou seja, o sacerdote ali fazia uma oração a Deus, fazia a mulher declamar ali umas palavras
dizendo que diante de Deus que não tinha feito nenhuma traição com o seu marido. Ela fazia esse juramento e tomava novamente um pouco da água. Se ela estivesse falando a verdade, nada acontecia. Ela era inocentada e está tudo certo. Mas se ela realmente tivesse adulterado, se ela realmente tivesse traído o seu marido, o que iria acontecer? Ela ia começar a se sentir mal e o seu útero iria secar e, além do útero seco, o seu abdômen, a sua barriga ia inchar, ou seja, ia ficar uma mulher barriguda com um útero seco. O útero seco é um útero que não haveria mais filho. Pelo fato de ter secado, não poderia gerar mais filho. E naquela época, uma mulher que não gerava filho era uma mulher considerada na cultura judaica da época, uma mulher amaldiçoada. Uma mulher sem o favor de Deus, uma mulher que Deus havia desprezado, uma mulher que não tinha sorte na vida. Era essa a cultura da época. Então, o útero secava e a mulher ficava barriguda. E após constatar esse fato, era determinado então o veredito final. A mulher, ela realmente cometeu um adultério traindo o seu marido, porque acabou ficando com aquele efeito da maldição. Então essa era a maldição que era lançada na mulher que tinha adulterado, tinha traído seu marido secretamente, onde não havia testemunha, onde ninguém viu, onde ninguém sabia, só ela e a pessoa, o homem com que ela tinha se deitado, e Deus, obviamente, ninguém mais. E ela, então, passando por esse processo, ela era revelado se ela tinha traído ou não. Se sua barriga inchasse, imediatamente inchava, o seu útero secava e ela era condenada. O veredito final é culpado. E no Velho Testamento, a pena para adultério, como já falamos no início, era a pena de morte. Então está aqui mais essa novidade, mais essa curiosidade. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Talvez você já leu a Bíblia, talvez você já leu várias vezes essa passagem, mas você não se deu conta desses detalhes. Então era assim que se procedia. Mas se você quiser saber minuciosamente mais detalhes sobre essa história, está lá no capítulo 5 de Números, tá bom? Capítulo 5 de Números, a partir do versículo 11, você vai ver detalhadamente alguns outros detalhes a mais, obviamente, sobre esse assunto. A mulher que recebia essa maldição e tinha a sua barriga inchada e o seu útero seco. Muito obrigado pela sua presença aqui novamente comigo. Inscreva em nosso canal, não esqueça, ative o sininho, ative as notificações. Se você não ativar as notificações, cada vídeo que é lançado você não fica sabendo. Você precisa ativar o sininho e as notificações ali, tá bom? Agradeço por sua presença mais uma vez, muito obrigado por estar comigo aqui. Se você está gostando do nosso canal, se você está gostando dos nossos vídeos, recomende ele, envie para amigos seus para que eles possam também estar aprendendo a palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço por sua presença, te vejo no próximo vídeo, ou melhor, você vai me ver no próximo vídeo. Deixa um comentário também, fica com Deus, fica na paz.